Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos, enfim, começar a falar sobre Chainsaw Man. O anime que foi um verdadeiro mega hit da temporada passada, mas infelizmente acabou-se a primeira temporada do anime, mas nós ainda assim temos muita coisa rolando no mangá. Então por que nós não vamos dar uma pequena olhada sobre o que é que rola adiante no mangá de Chainsaw? Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. Agradeço muito ao apoio de vocês e então bora para o vídeo. Bom, o Denji basicamente agora andando pela cidade ao lado do Bin, que é o infernal tubarão, um grande fã do Chainsaw Man, demônio da motosserra. Ele idolatra o Denji de tudo quanto é jeito. Eles seguem ali andando pela cidade fazendo algumas patrulhas, enquanto o Denji vai simplesmente pensando um pouco na Makima. Os dois acabaram tendo um encontro recente, onde o Denji basicamente viu a Makima falar que ele tem um coração, não só no sentido físico, porque ele realmente tem um coração lá, o Pochita que assumiu o lugar do coração dele, mas um coração no sentido sentimental. E aí o Denji mega felizaço por se achar agora tendo um coração, sendo realmente humano, e então começando a andar pela cidade, vendo ali umas pessoas vendendo ali algumas flores para conseguir então dinheiro suficiente para ajudar crianças que tiveram suas casas destruídas, as suas famílias mortas por conta de incidentes envolvendo demônios. E o Denji ali, pô, eu tenho um coração, eu sou alguém humano, eu tenho sentimentos. Ele simplesmente decide dar uma graninha para ajudar o pessoal e ele ganha uma flor em troca. Só que bom, o Denji ainda é o Denji. Ele, em vez de simplesmente pegar a flor e, por exemplo, dar de presente pra alguém, não. Ele simplesmente resolve comer e segue então andando ali pela cidade. Ele mega felizaço, pensando de que se conseguir juntar ali vários pedaços do demônio da arma, ele conseguiria pedir algo em troca a Makima. E ele então pensa, pô, por que não pedir pra ela ser a minha namorada? E o Denji até fala de que toda vez que ele está de bobeira com ela, ele sente como se tivessem borboletas no seu estômago. Então é a prova de que realmente ele tem sentimentos e de que o seu coração pertence a ela. Só que ele, em meio a todos esses sentimentos, esses pensamentos, dizendo que nunca vai se apaixonar por ninguém, acaba sendo pego no meio da chuva. E para se esconder, ele entra numa cabine telefônica, ele basicamente tentando esperar a chuva passar. Só que também, para se esconder da chuva, nós vemos a entrada de uma outra personagem que vai movimentar bastante o decorrer dos próximos capítulos. Uma garota que simplesmente se esconde ao lado do Denji por conta da chuva ali ter pego eles de surpresa. Só que quando ela olha para a cara do Denji, ela por algum motivo começa a rir desenfreada. E o Denji, até querendo saber o motivo, ela simplesmente responde de que por algum motivo, forma, o Denji lembra o cachorro dela. É bem estranho, na verdade. Mas o Denji então até reclama, pô, eu sou um cachorro. Mas ela até pede desculpa. Então o Denji ali tentando ser gentil pra mostrar de que realmente tem um coração, ele começa a fingir que tá vomitando para simplesmente tirar ali do estômago dele. Eu não sei como e eu não quero saber como é que ele tirou essa flor de volta da barriga dele. Mas ele simplesmente abre a boca e tira a flor e dá para essa garota. Ele dá pra ela de presente. A gente então olha ali de fato o rosto dela, ela que é realmente muito bonita. O Denji que até fica um pouco
movido, o coração dele vai ser um pouquinho movido por conta dessa personagem, mas ela quando já tá indo embora fala sobre ela trabalhar meio período num bar, um café ali no fim da rua chamado O Encruzilhado e pede então para que ele depois dê uma passada lá para receber um agradecimento e ele chega até mesmo bem mais rápido do que a própria garota para receber o seu devido agradecimento e ela que basicamente acaba, em vez de simplesmente trabalhar, resolve se sentar ao lado do Denji, surpresa com ele até ter chegado mais rápido, então pede pro seu patrão que até reclama porque, pô, não era pra estar trabalhando. Ela simplesmente pede um café pra dar de presente como agradecimento pro Denji, só que bom, o Denji odeia café. Fica bem óbvio depois dele tomar ele odiar o gosto. Ele realmente não gostou nem um pouco de café. Mas a garota até zoando com a cara do Denji sobre ele ser uma criançona. E o Denji quando vê ela tocar no ombro dele até começa, pô, ela tá sorrindo demais. Será que ela gosta de mim? E até ali ela então se apresenta como sendo Rise. O Denji que então por educação, obviamente, se apresenta e ela até fala sobre nunca ter conhecido alguém tão engraçado quanto o Denji. E o Denji basicamente pensando ver de que, pô, ela tá mega sorridente, mega gentil, agradecendo a tudo que eu fiz pra ela de tudo quanto é jeito, então ela tá na minha. Ele simplesmente achando de que ela gosta dela e ele, poxa vida, mano, eu gosto de quem gosta de mim, mas Makima do céu me salva. Ele mesmo sabe de que o coração dele é da Makima, ele ama a Makima, mas o corpo dele não pensa exatamente assim, é por isso que ele continua frequentando o bar onde a Rise trabalha basicamente todo dia, e não é por causa da comida que serve lá, é pela própria Rise. A Rise até fica surpresa com isso, mas ele então percebe quando vai pedir algumas coisas pra comer que ela tá estudando e até aí ela chama ele pra estudar, só que bom, o Denji, por mais que seja um garoto de 16 anos, a situação dele nunca foi a das melhores. O pai dele morreu cedo, na verdade ele se matou por conta da Yakuza e a mãe dele, a gente não morreu na verdade, por conta de uma doença, ele basicamente se criou sozinho. Por conta disso ele nunca foi na escola, ele mal sabe ler, só sabe ler algumas palavras aqui e ali, e a Rise então até estranha de que essa é a idade em que ele deveria estar na escola ao invés de estar caçando demônios. Ela já rapidamente percebe, até mesmo pelo uniforme com o qual ele anda todo santo dia, de que ele é alguém da comissão ali de segurança pública. E ela então até senta ali ao lado dele para ajudar ele a estudar. Só que então ela até ali acaba querendo ajudar o Denji, levá-lo simplesmente até a escola. Só que de noite, com certeza vai dar muito ruim, com certeza. Mas o Denji ainda assim aceita ir para a escola dela, dar um rolê na escola dela de noite. Só que enquanto isso, nós ainda temos pessoas atrás do Denji. Basicamente, na verdade, atrás do coração do Denji, atrás do coração do demônio da motosserra. Vemos um assassino que está diretamente ligado ao demônio tufão, que em troca ali de que esse assassino mate e consiga o coração do Denji, ele em troca vai fazer um pacto que vai conceder todos os seus poderes ao assassino. O assassino que tem um design bom, bem estranho. O cara é completo esquisitão e bem pirado das ideias. A gente mesmo percebe ele dizendo de que matou já um cara que era um dos maiores caçadores de demônios da China. E ele sem nenhum problema matou o cara, simplesmente destruindo ali o que era mais importante para ele. Quando ele pegou onde estava o seu coração, simplesmente ele matou ali a filha e a esposa desse cara, e depois disso o cara em desespero simplesmente se pôs de joelho para ser morto. E é basicamente por isso, sabendo então de que o Denji está ao lado da Rise, ele vai se aproveitar dessa situação para pegar aonde o coração do Denji está.
Por mais que o coração do Denji goste da Makima, ele tá começando também a ter fortes sentimentos pela Rise. A gente então depois vê de que eles acabam indo pro colégio da Rise de noite. A Rise até um pouco assustada, fica de mãos dadas com o Denji, que por mais que o Denji não queira ali ficar com as mãos dadas a ela, ele ainda assim não recusa, né? Não vai perder essa chance, mas eles depois acabam indo para uma sala de aula. A Rise simplesmente ensinando ali algumas coisas pro Denji, enquanto rola as típicas zoeiras bem abrasileiradas em Chainsaw, mas ela até ali vê que de fato o Denji nunca foi pra escola. O que é até estranho, porque ele é um garoto de 16 anos e no Japão a educação é algo extremamente cobrado. E ela até ali percebe de que era na verdade para ele estar, por exemplo, na escola, fazendo parte de clubes, ele ter amigos, sair com namorada, se ele tiver, claro. Mas ele tá ainda assim feliz com a vida que ele tá. Ele até depois meio que assume que gostaria de ir à escola com a Rise, mas ao mesmo tempo ele gosta dessa vida que ele leva. Ele ali tem água, comida, ele tem comidas que ele nunca conseguiria comer na sua vida passada, nos momentos antes dele ter se juntado à Comissão de Segurança Pública. Ele ali tem uma cama limpinha para dormir, só que tudo isso são coisas que todo ser humano necessita, são coisas básicas que todo mundo necessita para ter ali uma vida digna. E ela até ali acaba percebendo de que ele não considera isso tão horrível assim. Só que então, para espairecer um pouco a situação, eles resolvem relaxar um pouco. A Rise leva então o Denji até a piscina, onde, bom, ninguém nada de roupa, por isso que ela simplesmente decide tirar tudo, não só a camisa e a calça dela, ela fica não só de calcinha e sutiã, como ela depois tira de fato tudo, e o Denji vê completamente tudo. Mas ela até ali chama ele pra tomar banho com ela de piscina, então o Denji até fica um pouco, né, meio pé atrás, eu vou ou não vou, porque o coração dele fala de que não, meu coração é da Makima, mas meu corpo pensa de outra forma. E é por isso que ele até com certo medo de nadar, acaba vendo a Rise zoar com a cara dele, concorda em ir com ela. Eles então se divertem ali um pouco, tomam um banho de piscina depois dele ir. Então a gente vê ali ela dizendo que vai ensinar tudo que o Denji precisar, ou até mesmo que ele não conseguir fazer, ela sempre vai estar lá para ajudar ele. Então eles vão curtindo ali um bom tempo junto até que começa a chover. E para se esconderem da chuva, eles acabam entrando numa sala de aula. A Rise, que até ali vendo como a chuva ainda não parou, aproveita o tempo para fazer uma pergunta pro Denji sobre o que é que ele escolheria: o rato do campo ou o rato da cidade. O Denji que não entende muito bem isso, mas a gente até vê a explicação. Enquanto o Denji estava ali fazendo patrulhas com o Bin, que é o infernal tubarão, o Aki estava ali ao lado do demônio anjo. A Power, que enquanto isso ela basicamente teve que ser levada pela Makima para fazer alguns pequenos exames para deixar o poder dela equilibrado. Na última luta ali, a gente viu no finalzinho da primeira temporada, ela lutou com vários e vários zumbis e ela bebeu tanto sangue que o poder dela ficou num nível absurdo e isso afetaria até mesmo o próprio comportamento dela. Ela se tornaria cada vez mais violenta, então por isso que eles levam ela. E o demônio anjo até começa a falar sobre o rato da cidade e o rato do campo pro Aki. É uma lenda de Êxopo, onde basicamente o rato do campo, ele basicamente vivia na tranquilidade total, a paz do campo. Só que ele não podia ter os mesmos luxos e mordomias do rato da cidade. Só que por sua vez o rato da cidade não tinha a tranquilidade que o rato do campo tem. O demônio anjo, ele basicamente foi trazido até aí a cidade, basicamente pela Makima, meio que à força, não querendo muito, e ele se vê como alguém querendo ser como o rato do campo, assim como a Rise. Diferente do Denji. O Denji é alguém que gosta de farra, de diversão, de alegria. E a própria Rise até questiona se o Denji só gosta de comida, diversão, de zoeira. E sim,
Ela até ali um pouco meio que decepcionada, não diria tanto assim, ela acaba depois indo embora pra ir no banheiro, só que antes disso, antes dela ir ao banheiro, ela convida ali o Denji se ele quer, então se ele gosta tanto assim de diversão, ela convida ele basicamente pra ir um festival que vai ter. O Denji, sem pensar duas vezes, já decide ir. E quando ela vai até o banheiro, o Denji ele até ali vê de que, pô, a Riz é muito bonita. Ele começa então a criar sentimentos por ela. Ela que no meio do caminho basicamente acaba sendo encontrada pelo assassino que está atrás do Denji, atrás do coração do demônio Motosserra. E ela vai ser envolvida no meio de tudo isso. Enquanto isso, o Denji está num verdadeiro dilema amoroso sobre Makima ou Rize. Eis a questão. A Rizky, então, depois de simplesmente ver o assassino que está atrás do Denji, começa a correr desesperada pelo interior da escola, conseguindo tomar uma escada que leva ela até o térreo, até o teto ali do prédio, quando o assassino ainda assim vai atrás dela. Ela ainda assim também quer tentar entender por que esse cara está atrás dela. Só que na verdade ela é apenas o queijo que vai atrair o rato para a armadilha, e esse rato seria o Denji. O assassino fala de que só quer usar a Rize como uma isca para que o Denji venha e ele consiga roubar o coração do demônio da motosserra. Ele fala que não pretende matá-la. E só, né, como se não fosse nada, ele simplesmente diz que só pretende arrancar a pele do rosto da Rize além de um olho seu, para mostrar isso pro Denji e simplesmente ameaçar ele, para que ele não faça nada mais tão ruim com a Rize, o Denji simplesmente se deixe ser morto. Só que o Denji nunca cairia nisso. Aí sim que o Denji iria massacrar o cara, mas ele ainda assim então avança na direção da Rize, que impressionantemente pula basicamente em cima do assassino, agarra o braço dele que está com a faca e simplesmente desarma-o, vindo então para trás dele. Ela começa então a sufocar ele, colocando seus braços contra o pescoço do assassino, que como tá chovendo, ele perde todo o seu equilíbrio, ele cai no chão de cara ali no chão e começa a ser morto tranquilamente pela Rize, que começa até a cantar uma música que aparentemente está em alemão. O cara que vai aos poucos morrendo enquanto ela só vai cantando, e o Denji tá lá tendo seus dilemas amorosos. E a Rize mata o cara e faz isso na maior tranquilidade, como se fosse algo extremamente normal pra ela. O que é o mais impressionante, porque a gente acha, vendo ela, de que ela é uma garota normal. Só que, bom, eu acho que ninguém nesse mangá, na verdade, é normal, e muito menos podem ser felizes, porque coitado do Denji a partir de certo ponto, porque a Rize, na verdade, também está atrás do coração dele. Ela então olha ali pro chão, escorrendo pelo ralo, ela simplesmente vê o demônio tufão. Ela então entende de que essa tempestade repentina não é algo tão repentino assim. É simplesmente a obra do demônio tufão, que usou dos seus poderes para prendê-los aí na escola, para que o assassino fosse atrás do Denji. Ela então decide ali fazer vista grossa para esse demônio, contanto que ele consiga se livrar do corpo do assassino. E o mais impressionante ainda não é só o fato da Rize ter matado o cara na maior tranquilidade, é o fato de que ela tem uma grande autoridade contra demônios. Então, quem é ela? Fica esse questionamento, mas ela depois volta até o Denji da sua pseudo-ida ao banheiro. Ela simplesmente vem até o Denji e no dia seguinte eles simplesmente vão até o festival, aqueles típicos festivais japoneses que a gente vê muitas vezes em anime de romance ou de comédia, mas o foco em si não é eles aproveitarem o festival, e sim o verdadeiro plot twist que infelizmente vai quebrar o coraçãozinho do Denji em quesito romântico. A Rize então chega ali até
à beira de uma estrada com o Denji para eles terem uma melhor vista para o céu, porque vai ter todo um show de fogos de artifício. E a Rize então aproveita a situação até para reforçar mais uma vez de que a situação dele realmente é algo extremamente ferrada. Porque ele é um adolescente de 16 anos que na verdade era para estar na escola em vez de estar quase morrendo matando demônios. Ela até ali se questiona se o governo realmente deveria permitir isso. Só que ela então até propõe para o Denji sair do seu trabalho e fugir com ela. Ela até demonstra se importar bastante com ele e é o que o Denji fica surpreso. Porque ele nunca teve pessoas que realmente se importassem de fato com ele. E ela até ali dizendo que vai fazê-lo feliz e sempre irá protegê-lo. Só que o Denji, ele não pode simplesmente fugir. Por mais que ele goste, ele aos poucos está começando a gostar da Rize, ele começa a ver de que ele tem coisas aí, de que por mais que a vida dele poderia ser muito melhor, tudo que ele tem é o normal que qualquer cidadão deveria ter, ele ainda assim está feliz, porque tudo isso que ele está conseguindo é com seu próprio esforço. E ele até tenta entender o porquê da Rize querer fazer tudo isso por ele. E ela fala de que é porque ela ama o Denji. Ela explica de que poderia cobrar alguns favores aqui e ali de algumas pessoas que devem para ela e conseguiriam então fugir da Comissão de Segurança Pública e depois de algum tempo, quando toda a situação já estivesse mais tranquila, ela poderia então começar a tocar a sua vida agora com o Denji. Ela percebe claramente que o Denji está hesitando. E até aí se questiona se você não gosta de mim. E não é isso, ele gosta dela. Mas ele começa a ver cada vez mais de que ele está sendo reconhecido pelo que ele faz, por mais que tenha grandes riscos na profissão dele, ele tem coisas que ele nunca imaginou que iria ter, ele tem um objetivo de vida, por mais que não seja algo tão heróico, tão lindo assim, ele tá também conseguindo se dar bem com pessoas como o Ark Power, que ele nunca imaginou se dar tão bem, então ele tá feliz de estar aí. Mas ele até então, ele gosta, assim, ele tá aos poucos se apaixonando pela Rize, e por isso que ele até questiona se não pode continuar trabalhando aí e também vendo a Rize. A Rize então entende basicamente a situação do Denji e percebe de que ele gosta, na verdade, de uma outra pessoa. O Denji até tenta explicar a situação, só que ela então, ao fundo de lindos fogos de artifício, ela dá-lhe um beijaço no Denji. Só que o Denji não pode ser feliz. Esse mangá é algo que eu começo a seriamente me questionar. O futuro realmente é pica? Como o demônio do futuro falou, porque ninguém pode ser feliz. Muito menos o Denji pode ter um beijo que se preze. Porque depois dele receber ali o beijo da Rize ao fundo dessas explosões dos fogos de artifício, o Denji começa a ficar meio desesperado. Porque no beijo a Rize simplesmente arrancou metade da língua dele. Cara, mano, pô, não, a dor no coração do Denji, meu, pô. É sacanagem, o cara não pode ser feliz. O Denji até tenta reagir ali na situação, só que a Rize basicamente tira uma faca e corta ali, faz um pequeno corte no pescoço dele para evitar que ele tente falar, e a única escolha do Denji no momento seria revidar, puxando a cordinha da motosserra para virar o Chainsaw Man, só que ela simplesmente também corta a mão do Denji na maior naturalidade, ela faz isso. Então se dirige ali o Denji em desespero, sem sequer poder gritar. Ela então agarra a cabeça dele, dá um beijo nele, que ela então simplesmente vem pra falar, meio que se desculpando. Seria certa hipocrisia, porque ela fez tudo isso de propósito, ela não ama ele. Ela só fez todo esse teatrinho para simplesmente conseguir o coração dele, mas é algo até questionável, porque ela teve situações muito melhores. Porque quando ela simplesmente iria de fato matar ele, surgiu o Bin. O Bin, que é um infernal tubarão, ele consegue simplesmente nadar até mesmo em superfícies sólidas. Ele estava ali fazendo patrulhas com o Denji, como o maior fã do Chainsaw Man. Ele simplesmente surge do chão, agarrando o seu grande ídolo.
E a Rise acabou cometendo um grande erro de não ter matado o Denji anteriormente. O Bin até fala de que essa mina, ela é bomba. Ela realmente é bomba, no sentido literal. Ela é confusão na certa, porque ela, na verdade, é assim como o Denji. O Denji não é nem um humano, nem um demônio. Assim como também era o cara que virava o demônio da katana. Ela é simplesmente o demônio bomba. Puxando como se fosse um pino de granada do colar que ela usa no pescoço, ela simplesmente explode a própria cabeça e começa a se transformar com as explosões dos fogos de artifício ao fundo, então tomando a aparência do demônio bomba, que simplesmente avança ali, a lá estilo Bakugou, ela se arremessando e voando com as suas explosões como propulsão, ela avança na direção do Denji e do Bin. E o nosso querido e amado protagonista não pode ser feliz. E esse é só o comecinho desse arco e de muito mais coisa que vai rolar no mangá pela frente. Mas eu já vou terminando aqui o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de Chainsaw Man, deixem nos comentários. Falem mais se vocês querem ou não. Mas, como todo final de vídeo, eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. Valeu aí, galera, por todo o apoio. E então, falou, valeu e fui!